Olá, tudo bom? Estou aqui para dar o pontapé inicial a este canal e, como não poderia ser, e aproveitando essa época de fim de ano, fiz a tradicional lista de livros para 2025. Chamo ela de soft version porque são apenas 12 livros, não serão compostos apenas por calhamaços, apenas dois livros eu acho que terão mais de 500 páginas, e terá até um mangá para balancear, e como vocês verão logo em seguida, os livros escolhidos para compor essa lista aqui, essa pilha, não são todos desafiadores ou de explodir cabeças. Um dos motivos disso é que eu quero ter uma rotina estável de leitura, o que eu não consegui em 2024, mesmo tendo lido até uma boa quantidade de livro, né, uma quantidade ok. Então não vou sair chutando a porta para 2025, então vamos deixar um desafio mais amplo e maior para 2026, quem sabe. Também resolvi fazer uma lista levando em conta livros que vou pegar em bibliotecas públicas aqui de São Paulo. Eu vivo na Grande São Paulo e eu tenho fácil acesso à capital, né? Faço muita coisa na capital. E a capital aqui, São Paulo, tem uma infraestrutura de bibliotecas municipais muito ampla. Então, eu vou sofrer dessa infraestrutura e sempre vou estimular durante esse próximo ano que usem essa infraestrutura, seja aqui em São Paulo, seja na cidade de vocês, na cidade vizinha. Se houver uma biblioteca pública, mesmo que seja simples, use elas para não ficarem sucateadas. Então vamos lá. No fim, a lista ficou composta por 7 livros físicos que eu já tenho, né, já estão comprados, já estão aqui. Equilibrei livros que já estão há muitos anos na minha estante com outros comprados mais recentes, não necessariamente que são publicados recentemente. Tem livro na lista até que vai fazer mais de 10, vai fazer eu acho que 10 anos comprado e não lido, então vamos mudar essa situação aqui agora em 2025. E além disso, vai ser composto por 3 livros físicos pegos em biblioteca. Como eu falei antes, é um estímulo ao uso desses equipamentos públicos para não serem sucateados, e decidi fazer isso também porque sinto falta um pouco dos canais literários, o estímulo ao uso das bibliotecas públicas. As poucas cidades que possuem bibliotecas públicas abertas à população, então é preciso que a população frequente essa biblioteca e também formas de pressionar os gestores públicos para ampliar esses equipamentos. E só consegue esse tipo de pressão se os equipamentos estão sendo utilizados. Além disso, também a lista vai ser composta por 2 livros pelo Kindle, né? Vou ler também pelo Kindle, que eu estou sentindo que é um pouco subutilizado pela minha pessoa. Então, como vocês podem ver, a lista vai ser composta assim por diversos meios do livro chegar nas minhas mãos. Porque no fim o que importa é ler. Se vai ser livro comprado, se vai ser emprestado ou por Kindle, o importante no final é ler. Então vamos lá para o que realmente importa, a lista dos 12 livros, e eu vou fazer aquele esquema tradicional de um livro por mês. Então provavelmente o vídeo sobre o livro e sobre as minhas impressões sobre o livro será feito sempre no último final de semana do mês. Em janeiro, eu escolhi Nonumba, de Shigeru Mizuki. Já utilizando a cota de livros pegos na biblioteca, né? Peguei esse aqui na Biblioteca São Paulo. É um mangá publicado pela editora Devir, pelo selo Tsuru. É algo mais autobiográfico, né? O autor vai contar suas histórias dos primeiros anos de vida, em uma família mais humilde no Japão e da década de 1930, né? Tem algo mais histórico nesse aqui. Como vocês podem ver, eu já coloquei um mangá em janeiro para o ano começar suave, para equilibrar, para não levar um susto assim já de cara com o calhamaço. Em fevereiro eu escolhi um livro esse aqui é o livro que já está fazendo quase 10 anos aqui na minha estante. Eu comprei esse livro no hype desse autor, né? Com certeza esse autor muitos de vocês já conhecem, é o John Green, e o livro para fevereiro é o Quem é Você, Alaska. Eu já li do autor A Culpa é das Estrelas, O Teorema de Catherine e Cidade de Papel. E tirando A Culpa é das Estrelas, eu acabei não gostando dos outros dois. Então não acabei gostando de O Teorema de Catherine e nem de Cidade de Papel. E isso me desanimou a ler muito na época o Quem é Você, Alaska, mesmo recebendo elogios. Mas já que eu comprei esse livro e já está aqui há 10 anos, eu acho que já chegou o momento de ler ele e dar o veredito final do que eu realmente acho dele.
Mas assim, é engraçado, porque não é como se o autor tivesse lançado vários livros duvidosos para aproveitar o hype de A Culpa é das Estrelas. Ele já tinha lançado esses livros. Inclusive, o Quem é Você, Alaska é o primeiro livro do John Green. Então, não é que ele lançou vários livros assim por fazer e para aproveitar o dinheiro que estava entrando na Culpa das Estrelas. Esses livros dele já existiam. E era óbvio, com a explosão do filme, do livro A Culpa das Estrelas, as outras obras também ficaram, né, no Spotlight. Então também trouxeram essas obras aqui para o Brasil, também republicaram provavelmente lá no exterior e nos outros países. Inclusive, ele não lança muitos livros assim em sequência. Ele só lançou, ele depois de A Culpa é das Estrelas, ele só lançou 5 anos depois o Tartarugas Até Lá Embaixo. Mas assim, todo mundo acho que aqui conhece o John Green. Ele ficou muito hypado no meio da década passada, até transformaram em filme outro livro dele, Cidade de Papel, mas esse segundo filme eu acho que flopou, né? Então pararam de adaptar as obras deles para o cinema, né? Eles só tem a adaptação da Culpa das Estrelas e Quem é Você e Cidade de Papel. Quem é Você, Alaska recebeu uma adaptação para o streaming, então tem uma série sobre esse livro, então talvez eu tente ver, né, no mês também, depois que eu acabar de ler o livro. Eu acho que uma curiosidade que eu acabei para pesquisar um pouco em qual momento esse livro foi lançado, né, é que eu descobri que o John Green participou da Malhação aqui do Brasil. Sim, a novela da Globo, que já nem existe mais, teve participação do John Green. Isso é só para você ter uma ideia de tão hypado o John Green era aqui no Brasil. E no fim, Quem é Você, Alaska é bastante elogiado. Ao contrário do Teorema de Catherine em Cidade de Papel, ele é bem mais elogiado. Não chega ao nível A Culpa é das Estrelas, mas também é bem elogiado. Então estou com boas expectativas para esse livro aqui. E para o mês de março, eu escolhi Os Anos de Chumbo, a militância, a repressão e a cultura de um tempo que definiu o destino do Brasil. É um livro sobre a ditadura militar, como vocês podem ver. O autor é de Luiz Octávio de Lima. Ele parece que vai abordar muito o contexto de todo o golpe de 64, todo o aspecto cultural, militar, político e, claro, da repressão. Ele tem como prefácio Laurentino Gomes, que também é um dos meus autores favoritos desses livros de história, assim, para público em geral. Para abril, eu escolhi Império da Dor de Pedro, que eu não vou arriscar falar o sobrenome nesse momento. Ele aborda a crise de opioides dos Estados Unidos e suas origens. Há uma série na Netflix sobre esse assunto, eu acho que até uma outra série ou filme em outro stream que também aborda essa crise de opioides e as origens delas nos Estados Unidos. Esse livro assim parece muito interessante porque eu já li por cima alguns aspectos dessa crise que para quem acompanha um pouco do noticiário americano, sabe que essa crise de opioides devastou os Estados Unidos. É uma crise de saúde pública muito severa. Eles já passaram um pouco do pico, mas ainda tem muitos impactos na saúde pública da população. Então, esse livro vai abordar muito as origens da empresa que gerou essa crise, porque a crise não começou com drogas legais. Ela começou com drogas legalizadas que os médicos começaram a prescrever de acordo com a bula e também a empresa usava algumas artimanhas para convencer os médicos a prescreverem prioritariamente os opioides e continuaram estimulando os médicos a continuarem dando esses remédios para os pacientes, mesmo com pesquisas já mostrando que com a capacidade de vício que esses medicamentos podiam gerar. E é impressionante, é uma empresa farmacêutica que conseguiu viciar milhares de americanos, talvez impactar milhões de americanos e com a ajuda de médicos. Pior, né, com meios legalizados. Então esse livro vai ser bem interessante para se ler, ansioso para abrir. E para o mês de maio eu escolhi a obra Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Nunca li nada da autora, vai ser o meu primeiro contato com a obra dela. Eu vi que ela não tem muitas coisas publicadas, inclusive Úrsula é o primeiro livro dela e é considerado um dos pioneiros assim de livro abolicionista aqui no Brasil. É considerado até o primeiro livro abolicionista no Brasil de fato. E para o mês de junho eu escolhi Me Chame Pelo Seu Nome, André Assimé. Mais um livro aí que o hype já passou, então a gente já consegue ler de uma maneira mais fria, que também já está há anos aqui na minha estante.
É, como não é segredo, né? O livro que deu origem ao filme, né? Que fez um sucesso anos atrás, né? Fez um burburinho anos atrás. E também levou ao estrelado esse Timothée aqui, que agora protagonizou aquele adaptação do A Fantástica Fábrica do Chocolate. E agora tá até sendo protagonista de Duna. Por incrível que pareça, eu não sei muito da história. Sei que envolve romance gay, mas de resto os detalhes nunca fui atrás, porque não, porque queria ser surpreendido lendo um livro. E eu também ainda não li o filme, então vou ver depois de ler o livro, assim, talvez no mesmo mês de junho. Eu também assista ao filme, finalmente. E para o mês de julho, eu escolhi A Cabana do Pai Tomás de Harriet Beecher Stowe. Perdoe a pronúncia dos sobrenomes. Mas esse vai ser o segundo livro que eu vou pegar em bibliotecas para ser composto por esse desafio. É um grande clássico dos Estados Unidos, tem anos que eu queria ler ele. Ele denuncia as crueldades da escravidão por lá, de uma maneira parece que bem explícita, parece, mas só lendo o livro para confirmar, principalmente porque foi um livro feito lá em 1800 e bolinhas, então o que era explícito para aquela época talvez não seja tão explícito para os dias atuais. Eu acho que o mais interessante é que esse livro fez um mega sucesso na época de lançamento. Ela repercutiu no mundo inteiro. Tem até cartas entre essa autora e o Charles Dickens, com ele elogiando A Cabana do Pai Tomás e a escrita dela. E como pode ver, esse é um dos livros que sempre foi mencionado como um dos grandes livros abolicionistas da sua época, né, lançados na sua época, e que mudou, que ajudou a mudar a visão do norte dos Estados Unidos sobre a escravidão que acontecia no sul. E também acho que é bem interessante contextualizar que nos Estados Unidos, na época, tinha bastante publicação de relatos de ex-cativos, né, de ex-pessoas escravizadas no norte. Então tinha livros sendo publicados por pessoas que tinham conseguido fugir da escravidão, denunciando todas as mazelas dela. Inclusive como aquele livro famoso, Os 12 Anos de Escravidão, né, que também se tornou um filme. Faz parte dessa época e faz parte dessas narrativas partidas de pessoas escravizadas que experimentaram a escravidão na pele. E para agosto eu escolhi A Amante do Oficial de Pandenoff. Eu ainda mantive o livro aqui nesse kit, porque esse livro eu comprei numa época que estava com um grande desconto, né? E eu achava que teria alguma história real aqui entre esses quatro livros, né? Eu comprei muito mais por impulso do que necessariamente pesquisando. Depois que eu fui pesquisar, todos esses quatro livros são romances, né, fictícios, eles não são baseados em histórias reais. E eu acabei me desencantando um pouco para ler eles, né? Esse eu acho que também é um tipo de livro que provavelmente deve fazer uns quase 10 anos que está na minha estante. Eu vou começar a ler eles agora para dar o meu veredito. Depois que você já acaba lendo sobre o que aconteceu de fato na Segunda Guerra Mundial, de relatos de pessoas que vivenciaram aquilo, eu comecei a olhar com outros olhos esses livros de romances assim fictícios que tem como contexto a época. Mas vou dar uma chance a esses quatro livros, tá aqui. Eu não vou ler todos de uma vez. Vou começar pela Samanji do Oficial, agora em agosto. E nada mais como colocar num desafio um livro que um kit que eu comprei anos atrás e que até agora eu não tive coragem de começar. Então, 2025 vai ser o ano para a gente dar o veredito sobre essas histórias de romances aqui, para ver se tem algo muito bom aqui que eu estou guardando sem perceber. Já para setembro, eu escolhi Rastros da Resistência de Alessandro. É um livro curto, então é um livro para dar uma aliviada assim nessas leituras um pouco mais densas que eu já coloquei no meio do ano e também para equilibrar para as leituras mais longas que terão também no final do ano. Esse é um livro que eu procurei bastante para comprar, mas ele sempre estava com preço um pouco mais salgado. Inclusive, eu tentei comprar na festa do livro da USP esse ano e a pessoa do stand da editora falou que não, que já tinha esgotado e que não tinha ainda uma previsão assim de uma nova edição, assim, pelo menos naquele momento. Então, o que restou é procurar em bibliotecas aqui da região. Talvez, se eu encontre nenhum sebo, assim, nenhum preço ok, eu compre, né? Eu acho que dos livros, dos
3 livros que eu coloquei para pegar em biblioteca, esse talvez seja o que eu estaria mais disposto a comprar ele, se eu conseguir achar em um preço legal. Mas não importa a maneira que eu vou ler o livro, em setembro a gente estará aqui novamente para conversar sobre ele. Rastros da Resistência, Alice Santos. E para outubro, no mês do horror, eu escolhi Scott Singler, Noturno. É um livro da Dark Side, é um livro que me chamou a atenção pela sinopse. E também, né, toda edição da Dark Side é sempre, né, chamando para comprar assim mesmo antes da gente conseguir ler a sinopse e realmente ter algum parecer assim se vale a pena. Enfim, já está aqui há muitos anos esse livro aqui, então finalmente eu vou tirar ele da embalagem. Eu não tenho o costume de tirar da embalagem os livros que eu compro, então tem muitos livros assim que eu só tiro no momento que eu vou ler. Então esse é um deles. Então em outubro a gente vamos descobrir se esse livro é bom ou é só uma edição bonitinha para estante. E para novembro eu escolhi o Ateneu, de Raul Pompeia. Esse aqui é o livro mais antigo da lista que eu comprei, né? Não em questão de publicação, mas que eu comprei. Eu acho que esse aqui já passou de 10 anos, então finalmente eu vou ler esse livro, tomei coragem para ler. Eu sei que é um livro que tem uma linguagem bastante rebuscada, uma linguagem bem mais complexa, mas é por isso que eu já deixei ele em novembro, para a gente ler com calma, com o dicionário do lado, com o Google, na verdade, né? E aproveitar esse clássico aqui. E também aproveitar muito essa edição comentada e ilustrada da Zahar, que aí facilita muito a leitura, porque eles colocam notas de rodapé aqui muito pertinentes, algumas até bem longas assim. Interpretando assim, e explicando um pouco as referências que o autor usa, né? Você percebe que no meio do livro, ó, as notas de rodapé são bem generosas, são bem generosas. Então é uma boa edição assim, quando você pega um livro assim, que você sabe que vai ter uma linguagem mais rebuscada, que você sabe que vai ser desafiador, então é sempre bom ter uma edição que entrega pelo menos notas de rodapé que com certeza vão ser bastante úteis, mas é claro que sempre bom ter o dicionário do lado, o Google do lado para em questão de palavras que a gente não conhece e esse tipo de leitura é bom para a gente ampliar o nosso vocabulário, né? Então vamos aproveitar esse clássico aqui também para ampliar o nosso vocabulário, aprender novas palavras, né? Até novembro. E para o último mês do ano, eu decidi escolher um livro assim de desconhecido e de um autor desconhecido. Quer dizer, eu não conheço o autor, eu sei que ele já tem várias obras publicadas, né? Eu vi que ele já tem várias obras publicadas, mas né, eu não tive contato com ele, então eu fiz uma escolha aleatória de um livro mais desconhecido. Então eu escolhi Homens Elegantes, de Samir Machado de Machado. É um livro que eu vou ler pelo Kindle, né? Como vocês notaram. Peguei no escuro. Não sei nada sobre o autor, não conheço o autor, só achei a sinopse interessante. Só vi alguns comentários dizendo que é um livro bom. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro, deixa o comentário aqui para saber se vocês gostaram ou não, que em dezembro do ano que vem eu volto aqui para comentar se eu concordo ou não com a sua opinião. Mas assim vai ser uma surpresa. Eu acho que eu também escolhi esse livro para dezembro, justamente em questão de Natal, né? Amigo secreto, amigo surpresa. Então a gente vai ter uma surpresa com esse livro aqui. Eu só sei que eu li a sinopse, achei interessante. Li uns comentários elogiando, então eu tô indo de olhos vendados para esse livro aqui. Será a grande surpresa de final de ano para 2025. Se vai ser boa ou ruim, só o ano que vem para a gente descobrir. Então, essa é a minha lista de 12 livros para ler em 2025. Você concorda que é uma soft version, uma versão mais fácil, uma versão mais simples do desafio? Ou vocês acharam essa lista desafiadora? Para quem também monta esse tipo de lista, seja 12 livros por ano, 25 livros por ano, 6 livros por ano, apenas um livro para o ano que vem, coloque aqui quais livros vocês escolheram. E também, caso você já tenha lido um desses 12 livros que eu coloquei aqui na lista, também comente o que você achou dele. Caso você tenha se interessado por algum dessa lista, eu vou deixar todos os links aqui embaixo da Amazon, pesquise mais sobre eles e veja se você se interessa por alguém. Que tal você ler Os Homens Elegantes do Samir Machado de Machado comigo no final do ano? Um livro surpresa para todo mundo.
Muito obrigado, então, por assistir até aqui. Ano que vem a gente tem um compromisso aqui marcado publicamente de pelo menos 12 vídeos, um por mês, no último final de semana do mês, sobre esses 12 livros aqui que eu escolhi para 2025. Espero cumprir esse desafio e espero que vocês me ajudem a cumprir. Até!